WWDC 2021. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Consegui, tava com saudade. Consegui pausar para gravar um podcast. Todo mundo do Hackeando Raspberry Pi, pelo menos até agora, respondido. Tiveram vários momentos que eu queria gravar, mas enfim, agora aconteceu. E eu vou fazer hoje uma live abrindo o Hackeando o Raspberry Pi, mostrando como que você instala do zero um anti-tracker ou adblocker, né? Acaba para efeitos práticos sendo a mesma coisa, próprio do zero em menos de 5 minutos. Todo configuradinho, padrão os melhores do mercado, travando os mesmos domínios que os anti-trackers, os adblockers travam. É que não pode falar, acho, de adblock no YouTube, porque né, uma vez eu mostrei como baixava vídeo do YouTube, e aí o YouTube falou, não, você não pode fazer isso não. E adblocker acho que tem coisa no YouTube, mas de repente falando adblocker em cima do YouTube, o YouTube vai reclamar, né, aquela coisa toda, mas enfim, né, talvez durante o vídeo eu fale só, aqui ó, anti-tracker, mas saiba que é anti-tracker e adblocker. Então te espero hoje, quarta-feira, dia 2 de junho de 2022, 9 horas da noite lá no canal do Coca-Tech no YouTube, coca.tech/YouTube. Notícias. Coca-Tech. Importante. Eu vou mandar amanhã um e-mail pro Dicas do Coca de uma VPN Lifetime que tá em promoção. Aproveita que o dólar tá barato. O pessoal das compras internacionais, né, que tá usando a última forma, você pode até garantir a cotação por até 5 dias. Então você garante a cotação de hoje. Se o dólar cair amanhã, você pega de novo a cotação e fica esperando. Caiu de novo, então você sempre... Não é garantia que você vai pagar o melhor dólar de todos, porque semana que vem pode cair mais ainda, mas enfim, é uma diferencinha. Vai ter outros aplicativos também. Vou fazer aquele esquema, já que é VPN, fazer aquele esquema que eu fiz ano passado, criar uma automaçãozinha para você comprar pelo link e me mandar. Eu te passo instruções de você usar essa VPN para fazer download seguro dos seus torrents. WWDC chegando, a gente tem que falar da WWDC, mas antes deixa eu só fechar um assunto que eu já deveria ter fechado com vocês, que é a questão da Epic versus Apple. Eu tava assim meio em dúvida em relação do que aconteceria nesse julgamento. Ainda continuo em dúvida, óbvio, mas encerraram os depoimentos, ou como seja o nome legal dessa etapa, e pelas perguntas dá pra você meio que entender o que a juíza tá pensando, os questionamentos que ela vai fazendo. E ela fez alguns bons questionamentos pra Epic, mas ela também deu umas garfadas no seu Timóteo maravilhosas. O Timóteo foi o último a depor, e óbvio que ele falou que não, a gente faz tudo pelos desenvolvedores, a gente até nessa época mais difícil de pandemia, a gente baixou as taxas, e aí a juíza já na lata, ó, para com esse migué, velho, que baixou por causa de pandemia, você baixou porque tava rolando esse processo, e né, de acordo com o processo, a Apple já poderia ter feito isso, já tinha essa ideia, se ela quisesse ter feito antes, ela teria feito antes. Ela também deu indícios de que jogo é jogo, jogo é jogo e treino é treino, Coca, não. Jogo é jogo e aplicativo é aplicativo. Porque falou, ó, o faturamento aqui de jogos é gigantesco. Não parece que os jogos estão financiando os aplicativos? E tem essa discussão, né? De alguma maneira você pode alugar um filme e dar play nesse filme e alugar também um jogo. Ah, Coca, mas eu posso alugar também no aplicativo. Então, você aluga o direito de uso daquele aplicativo. Quando você, falando de locadoras físicas, né? Voltando um pouquinho no tempo, você alugava o jogo, você alugava o VHS, você alugava DVD. Hoje isso tudo foi substituído pelo streaming. Então talvez o que a gente tenha para efeitos práticos seja streaming, envolvendo tudo isso que é mídia, e do outro lado aplicativos. Não acredito, e até por isso que eu queria pensar isso antes de falar da WWDC, porque eu não vejo a Apple fazendo alguma coisa em relação a isso nesse evento da semana que vem na WWDC. Se ela tivesse que fazer, ela já teria feito antes, porque agora, né, a juíza pegou o processo, né, tá com ele debaixo do braço, tá pensando no que fazer. Acredito, né, eu tenho essa informação na minha cabeça por algum motivo, que em agosto ela daria um resultado. O Marcos Mendes falou que não, que vai demorar
mais, que são meses, não sei. Mas salvo se a Apple tiver a impressão de que vai ser uma decisão muito ruim pro lado dela, aí ela faça alguma coisa nessa WWDC, mas acho que ela vai esperar pra ver o que vai sair desse julgamento. Bem provável que dê uma boa cutucada na Epic e também na Apple, que afete os dois de alguma maneira, mas igual a gente não vai ver nenhum resultado, o que quer que seja decidido, isso não vai ter um resultado agora, porque foi bom pra Apple, a Epic vai recorrer. Foi bom pra Epic, a Apple vai recorrer, enfim, isso vai se arrastar ainda por uns bons anos. O que eu mais achei interessante desse julgamento é você ver a Apple sendo Apple, né? Você vê que é uma empresa, parece que é boazinha, mas não, como ela segura o desenvolvimento web no iOS exatamente para manter o controle, talvez até da segurança, mas também, de alguma maneira, no uso de aplicativos, como falei, né? Tudo se resume a dinheiro, tanto que a Apple só abriu as porteiras para Netflix para continuar com os in-apps, né? As compras dentro do aplicativo para continuar pingando um dinheirinho. A única preocupação que eu fiquei foi que, em função de segurança, né, dos malwares e coisas do tipo, a Apple poderia travar mais o macOS, né, travar o macOS tanto quanto é um iOS, um iPadOS da vida, que meio ela vem fazendo isso no M1. Tudo bem que M1 é uma outra arquitetura, é um outro modelo, mas é meio por aí. Agora, Coca, já que você pensou aí o M1, tem bug no chip M1, aquele bug lá Intel do Meltdown que tem no Intel, onde um aplicativo acessa dados de outro aplicativo. Lembra dessa treta, o Spectre Meltdown? Então, tem. Isso é uma falha homérica, não tem outra maneira de dizer isso. Um aplicativo tem que falar com outro através de protocolos estabelecidos, através de um arquivo, através de memória, enfim, você tem protocolos de comunicação e tem um jeito de você, né, futucar diretamente o outro aplicativo e não tem nada que possa ser feito. É uma falha de projeto, é como se você, sei lá, exagerando aqui, você projetasse um carro e saísse uma moto com 2 rodas, né? Como é que você vai colocar, né, com 4 rodas? Transforma num quadriciclo. Então, mas um quadriciclo você tem um quadro, você tem uma estrutura que talvez até seja possível, mas você pegou aqui o ponto. WWDC, a Apple liberou os finalistas do Design Awards. Eu vou comentar deles nas dicas de aplicativo. O que deve rolar nessa WWDC, Coca? Tem aquilo que eu gostaria de ver, aquilo que deve acontecer. Parece que a gente vai ter um novo hardware com o MagSafe, suporte ao MagSafe. O mais provável é que seja um MacBook Pro, talvez ali com uma variaçãozinha do M1, um M1X, alguma coisa assim. Não necessariamente uma segunda geração. Não, a gente tem no iPhone o A14 e tem o A14X no iPad, ou algo que o equivale ao Z, enfim, né, versões do chip. Não é um novo chip, não é um salto de A14 para A15. Então talvez a gente tenha, né, alguma mexidinha no M1, talvez, né, se for o MacBook já vindo com suporte MagSafe, SD card e o HDMI. Provável que não seja o MagSafe do iMac, que é aquele redondão, grandão, que é MagSafe até a segunda página, né? Porque o MagSafe, você chutava o fio, saía. Esse, se você chutar o fio, pode ficar ainda agarrado, porque tem um encaixezinho. Se você mover o cabo lateralmente, você consegue mover o hardware, coisa que não acontecia com o MagSafe original. Você mexia lateralmente ou para cima ou para baixo, qualquer uma das direções, você desconectava o cabo. Esse você tem que é mais puxar do que fazer movimentos laterais, para cima e para baixo. Na parte de softwares, que é o principal foco de uma WWDC, tem se falado muito pouco, mas ano passado se falava muito pouco do macOS e veio um macOS completamente novo. Foi uma grata surpresa. Não parece que vai ser isso que vai acontecer esse ano. Parece que, por motivos óbvios, claro, né, não vai ser o macOS não vai ser nada comparado ao ano passado. A mesma coisa tende a acontecer com o iOS 15. Vai ser grande, sim, mas vai ser menor do que o iOS 14. A Apple vai fazer
parecer com que seja grande, mas o iOS 14 foi muito maior do que vai ser o iOS 15, parece. Deve ter uma coisinha ali de notificação, a Apple sempre mexe em alguma coisinha de notificação, mexa na performance, ela seja talvez o diferencial numa versão S, aquela versão Speed de performance, mexa ali na bateria, não, a bateria aqui tá mais bacana, mexe numa coisinha ou outra da interface e traz o food tracking, né, o acompanhamento de comida e só. No caso do Apple Watch, é que tem nada mesmo se falando, então pode ser que daí venha não uma surpresa maior, né? Se fala assim de glicose, o que casa com o food tracking, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que as grandes estrelas dessa WWDC seria um iPad OS e o Apple Watch. Se você pega, Coco, mas o iPad, pois é, a Apple, né, tá sempre ali com o iPad, as coisas engatilhadas no iPad. Hoje você não tem outra maneira de colocar isso senão como uma aberração. Se você pega hoje o iMac de 24 polegadas, tudo com M1, né, o MacBook Pro, o MacBook Air, e leva na máxima das suas capacidades, você vai gastar no iMac $2.600, no MacBook Pro $2.300, no Air $2.000 e pouquinho, no iPad Pro você gasta $2.900, 10% a mais do que no iMac. Concorda que a Apple tem que fazer valer isso? Claro, enfim, não é uma comparação justa, é só pra pontuar. E esse tal de HomeOS, Coca? Então, você tem hoje o tvOS, você tem, quer dizer, tinha, né, aquele AudioOS. A Apple tem uma solução de casa, que hoje é o Apple TV e o HomePod / HomePod Mini. Hoje os HomePods já são tvOS, combina mais, né? O que faz um Apple TV? É um player de mídia. Tudo bem que não tem o display, que não tem o alto-falante, e o HomePod é um player de mídia, só que tem o alto-falante. Eles são muito afins, eles são muito próximos. Pintou uma descrição de trabalho, vagas para trabalhar com HomeOS no site da Apple, e depois trocaram para trabalhar com Apple TV, para trabalhar com HomePod. Então é provável que surja essa figura, que é mais renomear o tvOS de hoje para esse HomeOS e vida que segue. Talvez a Apple venha lançar outras coisas de casa, um HomePod com telinha, né, como existe esse papinho, então não seria nada exatamente novo. É como se fosse um iPadOS, né? Pega ali uma parte, desmembra e você tem o HomeOS. Claro que vai ter, sendo online, claro que vai ter um momento épico, claro que a Apple preparou no vídeo algo épico, tipo na apresentação do M1, quando o Craig Federighi levanta a tampa, como o Timóteo colocando 2 teras no iPad, certamente vai ser épico. Que nem, não sei se vocês estão acompanhando, mas eu tava vendo que tem uma galera ali meio preocupada com a Juliette, porque ela, enfim, extremamente carismática, fez um baita sucessão no BBB, mas fora ela não tá conseguindo entregar nas redes sociais aquilo que demonstrava no BBB. Diferente, por exemplo, de um Gil do Vigor, que tá conseguindo manter as pessoas entretidas. Talvez seja estresse supernatural, ok. Pode ser uma questão de contrato. Enfim, uma enormidade de possibilidades. Entretanto, é um pouco também da nossa expectativa, né? Em nenhum momento a Juliette, ela, eu sou, usando palavras da moda, eu sou uma criadora de conteúdo. Ela é sim carismática, mas talvez o carisma dela, o que a gente viu de interessante nela, é que ela era igual a gente, que ela era uma pessoa comum, sem nada necessariamente de extraordinário. É meio que curioso isso, como ela não prometeu nada, mas a gente cobra algumas coisas. Só um pensamento solto, porque talvez seja assessoria, vai saber. Mas é que teve um outro tweet, né, que eu achei curioso também, que semi-viralizou, falando que hoje em dia a gente tem que ser criador, além de trabalhar, tem que ser criador de conteúdo, porque se não for criador de conteúdo, não gera autoridade, não qualifica o nosso trabalho. E para você ser criador de conteúdo, você tem toda uma assistência de social media, então acaba que você cria conteúdo, social media, tem o seu trabalho, enfim, você vai acumulando diversas profissões
informações e segue o jogo, porque se não for assim, você perde o bonde. Então é claro que a Apple vai fazer, pegar alguma coisa própria do momento que a gente está vivendo hoje, né, dessa linguagem de hoje, vai memetizar em alguma parte da WWDC. Deve trazer mais ainda os desenvolvedores para falar, para os desenvolvedores contarem histórias. É uma parte que a gente talvez ache um pouquinho chata, né, porque a gente quer ver o mar pegando fogo, né, a gente quer ver essencialmente hardware. Mas contar história é importante. Por quê? Deixa eu falar. Não sei se você já reparou nos vídeos, tem uma mesinha branca onde tem um MacBook que fica ligado, exibindo umas imagens, e tem um pedacinho de metal. Deve pesar ali umas 10 gramas. Isso não atraiu a sua atenção. Mas esse pedacinho de metal é, na verdade, uma faca, um canivete, uma faca dobrável. É pequenininha, é estética, fechada, não tem mais do que 3 dedos de tamanho, aberta 4, 5 dedos. E até agora também talvez isso não tenha feito alguma diferença para você, mas eu já comecei a agregar um valor. Mas, se eu te falasse que, na verdade, essa faquinha, ela é antiga, ela tem mais de 2.000 anos, ela foi encontrada numa escavação, né? O nome dessa faquinha é Balisong. Ela foi um presente que eu ganhei, ela foi encontrada numa escavação nas Filipinas, acharam tem coisa de 5 anos, fizeram restauração e tudo mais, e ganhei de presente. Essa era a faquinha que eles usavam há 2.000 anos atrás, e eu tenho muito carinho, coloquei ali como uma recordação na mesinha. Concorda que mudou completamente sua percepção? Se de repente eu conseguir te vender a faquinha ali por R$5, R$10, agora, né, eu já posso cobrar mais, porque, né, 2.000 anos de história, ficou guardada, foi restaurada, era usada pela população local da época. Isso é o que faz a história, né? A história dá valor ao produto. Então é óbvio que vai ter muita história sendo contada, e só pra constar, essa história eu inventei, tá? A faquinha tem, mas ela não tem ela não tem 2.000 anos, não. Ela é uma faquinha moderna, feita a chaveiro. Foi só uma história que eu consegui tirar rapidamente aqui da careca. Para finalizar, registrar mais umas coisinhas que eu tenho que ir pra live. O WhatsApp falou, negócio de política de privacidade, vou fazer o seguinte, vou fazer mais nada não, tá? Quem aceitou, quem não aceitou, vai ficar tudo na mesma, não vai ter nenhum tipo de restrição. Tomou um ferro na Índia e na Argentina falando, não pode colocar em prática esses termos, não. Aqui no Brasil, eu não sei como é que tá agora, mas estaria rolando um papinho de que o nosso presidente ia fazer um decreto impedindo que as redes sociais retirassem conteúdo, com algumas exceções, claro, sem ordem judicial, colocando rede social como meio, como distribuição e não, portanto, responsável pelo conteúdo. Esse, inclusive, era um decreto que o Trump queria fazer. E, bom, acredito que as redes sociais, elas precisam ser responsabilizadas, precisam ter alguma moderação, alguma curadoria. Por outro lado, por que o nosso presidente está querendo fazer isso? Porque ele teve, post excluído. É simples assim. Por isso que eu batia nessa tecla. Pessoas, não tem todo mundo é igual. Todo mundo é igual até a segunda página. O cara é o presidente do Brasil e não vai ser uma rede social que vai limitar o presidente do Brasil. Quem tem que fazer isso é o Congresso, é o Judiciário, não uma rede social. Concorde você com ele ou não, isso não importa. A questão é, eu sou o dono da bola. Você não vai me deixar jogar? Tá bom. Vou mudar as regras. É aquele pensamento estratégico. Twitter, que tá querendo se consagrar nessa área de ser um auxiliar para os criadores de conteúdo monetizarem os seus conteúdos, para monetizarem as suas profissões, tá querendo fazer os Spaces, aquele Clubhouse dentro do Twitter pago. Não que vai ser pago, mas com a possibilidade de ser pago. E isso abre toda uma nova frente de negócios e não só para o criador de conteúdo. A gente passou um momento de ficar em casa. Agora a galera tá se vacinando, alguns mais rápido e outros mais lento, mas a tendência é que daqui, sei lá, X anos, esteja todo mundo vacinado. E toda aquela galera que cresceu com o em casa, né? O que o Zoom vai fazer? Né? A galera, mal ou bem, tá acostumada a assistir shows em casa hoje. Como é que a gente faz? Será que eu não posso ter um show via Zoom? Um show ao vivo e também live? Ao vivo e live é esquisito, mas você entendeu. Ao vivo, em loco e ao vivo pela internet. O Zoom já tá pensando nisso, em eventos online. Na verdade, você já tinha, né? Aquele on Zoom, mas pensar numa solução Zoom on Events. Spotify tá com uma coisa assim, mas shows gravados. Tem algo, né, por ali acontecendo. Spotify, ele tá com uma coisa bacana também de acessibilidade. Transcrição dos podcasts. Tá testando ainda, por enquanto, mas tá rolando. Fez parceria com a Storytel e vai até o final do ano ter audiobook da Storytel. Você conecta
a sua conta Storytel e vai ficar dentro do Spotify consumindo o conteúdo. Para o usuário, talvez seja bom, tá no carro, Waze, o Spotify tem integração, talvez seja um ganha-ganha. Deezer, na verdade, TIM, que perdeu o Deezer no TIM Beta, pois é, tá vindo aí o Deezer Go para todo mundo do pré-pago e pros betas vem o Deezer Premium. Deezer que mudou de chefão, né? Mudou o CEO. Falando de operadoras, pela primeira vez eu usei 5G aqui no Rio de Janeiro e foi uma decepção total. Não era o 5G GG, é o 5G DSS no iPhone 2020. A Anatel falou, ó, galera, não usa o ícone 5G não, porque não é 5G, é 5G DSS. Eu tô querendo fazer aqui um leilão de 5G, a galera vai falar, pô, mas eu já tenho 5G. Então tira esse... Fez um... não sei se tem um valor legal, né? É um ofício, falando, tira aí, tá? Operadora, tá bom, vou tirar. Tipo, puxão de orelha de professor primário. A Intercel, que usava a Surf Telecom, que na prática usava a infraestrutura da TIM, vai passar a usar a infraestrutura da Vivo. Os planos estavam congelados, tá voltando a liberar os planos. Estão levemente piores do que na época da Surf. Foi sancionada a lei mexendo no Código Penal para que os crimes, o roubo digital, tenha agora alguns agravantes e chega, para efeitos práticos, a crime de contra a vida. Eu não gosto muito de falar de crimes, porque parece que existem crimes bons e crimes maus, mas a prática, se tem penas diferentes, é porque, né, existem crimes diferentes. De alguma maneira, quando a ação é física, o criminoso está colocando o pescoço dele em risco, o pescoço dele em jogo, diferente de um criminoso que cometa corrupção, porque ele tá lá, né, no gabinete dele e comete o crime. Da mesma maneira, no crime digital, você tá no seu ambiente tranquilão, ar-condicionado, aproveita ali, tem umas maquininhas minerando Bitcoin e faz um golpe. Por ser online, você tem um alcance absurdo, é seguro, tão legal que tenha enrijecido as penas. A gente acha que os crimes mais cometidos são aqueles crimes violentos e não necessariamente, né? O mais popular de todos é o estelionato. Bitcoin, o preço chafurdou. Seu Elon Musk, né, falou, não, a gente precisa ter... Continua falando de criptomoedas, falou, eu entrei em contato aqui com os mineradores americanos e a galera vai usar combustível renovável. Seria bacana que os mineradores do mundo fizessem a mesma coisa. Falou, precisa ser 10 vezes mais rápido, enfim, falou trocentas coisas. O Vitalik, da Ethereum, falou que o Elon Musk tá nada de ter um blockchain 10 vezes mais rápido, um tamanho 10 vezes maior, caía a taxa 100 vezes, porque embora isso seja tentador e bacana, isso aumenta as exigências de hardware para você fazer parte da rede. Hoje, com um computador, você consegue isso. Agora, se aumenta, você vai ter... Quando você entra na mineração, você tem que baixar todo o blockchain. Se o blockchain for 10 vezes maior, você está aumentando o nível de exigência para entrar na rede. E aí o Vitalik argumenta exatamente o contrário. O que faz as criptos serem as criptos é a descentralização. Então você precisa ter mais players. E aí o seu Elon Musk teve que responder, né? E respondeu de uma maneira super madura, né? Com argumentos, falando, ele tá com medinho da Dogecoin. Aqui no Brasil, a Anatel liberou. O Starlink tá liberado. Basecamp, que também teve treta, aquela questão, cafezinho, ninguém vai falar nada polêmico, perdeu o usuário, perdeu 1/3 da sua força de trabalho, mas que agora tá tudo de volta ao normal. Apareceram novos usuários, contrataram funcionários para repor as perdas, então teria voltado tudo ao normal. Snap, do Snapchat, lançou um novo óculos, um Spectacle de realidade aumentada. Não é para todo mundo, por hora é só para os criadores de conteúdo em realidade aumentada. É bem feioso, convenhamos. Ele lembra muito, sabe os óculos de cinema, os óculos 3D de cinema, que é bem troletão, é isso, bem troletão, quadradão. Tem sim as câmeras nas pontas, mas é um design no melhor das intenções futurista, mas é quadradão, é bem queixo duro. As laterais, as hastes, né, bem grossas, bacana, que é um óculos todo autocontido, bateria durando 30 minutos. De Google, ele tá abrindo uma loja nos Estados Unidos, em Nova York, uma loja física, o que é sempre bom. O Quick, como novo protocolo HTTP, foi oficializado. É como se fosse um HTTP via o
UDP, o que super combina hoje com a internet móvel. TCP garantiu um link à ordem dos pacotes, é como se você criasse uma rota virtual antes de enviar o pacote. É bom quando você tem uma conexão estável, como no mobile. Hoje todo mundo está usando mobile. Você tem as oscilações, você tem troca de antena, também tem oscilação, interferência no Wi-Fi. Combina mais usar um UDP. Falando de móvel, o AMP, que é aquele protocolo de sites móvel, digamos assim, que era beneficiado nas buscas webs na pontuação, não está sendo mais bonificado, não tem mais o privilégio. O Fuchsia OS foi oficializado, vai sair para a primeira geração do Nest Hub. Vamos ver como é que vai ser em efeitos práticos. Lembro que o Google Fotos, desde 1º de junho, quando você faz o upload para lá, até com pesar no coração, desliguei o envio das minhas fotos pro Google Fotos, me aproveitando do ilimitado. Agora, esse mês, o YouTube vai exibir anúncio para geral, mesmo se você não tiver direito a receber grana do anúncio, não interessa. O YouTube vai exibir o anúncio e vai colocar toda a graninha no bolso. O Huawei também oficializou o seu Harmony OS, tem as restrições com o governo americano, não pode rodar o Android, vem Harmony OS, chegando primeiro nos relógios, né? Apresentou 2 relógios, o Watch 3 e o Watch 3 Pro, trouxe também alguns tablets, com caneta a M Pencil, com tempo de resposta de 9 milissegundos. Caraca, Coca, agora deu um balão na Apple. Então, esse é o tempo de resposta do Apple Pencil 1. O 2 é menos da metade disso, 4 milissegundos. E, assim mesmo, não sei se esse tempo de resposta é a latência ou tempo para reconhecer o toque. Tempo para reconhecer o toque são 0,2 milissegundos. Tempo para aparecer o rabisco na tela, que são 4 milissegundos. E não falo isso aqui para provocar um ou outro, só para te dar a tal da perspectiva. Agora, a Huawei também apresentou o P50. Esse aqui vai ser o P50. E vão ser só 2 câmeras. Só que dentro de uma câmera tem 3. Como assim, Coca? Então, na verdade, o iPhone, que você tá mais acostumado, onde você tem as 3 câmeras. Imagina que aproximou mais essas 3 câmeras e você coloque um único vidro, né? Uma única lente, digamos assim. Agora você vê as 3 lentes lá dentro. Então é como se você tivesse 2 grandes câmeras, sendo que uma dessas câmeras tem 3 lentes, ou seja, são 3 câmeras, e uma outra câmera, digamos, normal. É mais um arranjo estético do que qualquer outra coisa. Para efeitos, tem 4 câmeras. E sim, vai vir com o Harmony OS. Nintendo tava rolando um processo contra um site de pirataria. Ganhou o processo, $2 milhões, e o site vendia as ROMs. Em 2017, o criador do site disse que estava levando ali uns $30 mil por ano. É de 2017, 2 anos, então teria aí coisa de $100 mil. Isso se ele falou a verdade. Saiu caro, ainda que obviamente a Nintendo pediu muito mais do que isso. Aí o juiz falou, não, já o site saiu do ar, não vai mais provocar dano para a Nintendo, então que 1,7 milhão, mais não sei quanto por cada um dos jogos, total de $2,1 milhões. A Amazon comprou, quer dizer, quer comprar, se deixarem a MGM, $8 bilhões. Eu confesso, eu não sei se isso é muito ou pouco. Claro que a Amazon, sabe avaliar negócios, não se trata disso. Hoje, o que faz o charme de uma empresa de streaming é o que ela tem de patrimônio intelectual. É uma Marvel, é um Star Wars, é Disney, e a gente vê como a Apple sofre por isso. A Apple não tem nenhum grande player. Tem sim, que é legal, tem um monte de coisa legal, mas o que tá no inconsciente coletivo, o que a gente quer ver é Star Wars, o que a gente quer ver é Marvel, o que a gente quer ver é DC. MGM tem o 007, tem Robocop, tem Rock, e mostra também que hoje não tem ninguém mais solto, tá todo mundo protegido. A última, agora a HBO Max chegando no Brasil, agora 29 de junho, e mais barato do que a HBO Go. A HBO se juntando com o Discovery, o mercado agora, digamos, não é que atingiu a maturidade. Os territórios estão ocupados. Se surgir um novo player, a coisa vai ficar mais difícil para ele. Ele não vai ter alguém, claro, pode comprar a Disney, mas enfim, vamos combinar, isso tende a não acontecer. Então, se a Apple pudesse comprar alguém agora, não pode mais. Claro que hoje fazer filme é carne de vaca. Claro que é um trabalho monstruoso, o figurino, mas é uma tecnologia do
dominada. A Apple consegue fazer um filme com a qualidade que ela quiser. É uma questão de ter dinheiro. O problema é que como é que você resolve o problema da ideia, né? Como é que você consegue ter a ideia para fazer algo de sucesso? É um pouquinho mais complicado. E por último, registrar que a Intel disse que jogo no Mac não tá com nada, que é lento. Jogo no Mac fez até um benchmark comparativo e não é nenhuma novidade, não que ela esteja errado em falar isso. Não, ela não tá errado, tem que vender o peixe dela, super certo. Agora o que eu achei curioso é que ela compara Intel com Intel. Ela compara com o MacBook Pro de 16 polegadas, o de 2019, que acaba, para efeitos práticos, tendo o mesmo desempenho de um M1. Então, qual que faz mais sentido ela, então, comparar com o M1? Só que se ela compara com o M1, teria uma galera que falaria, Intel, pô, você tá comparando um Intelzão com um MacBook Air. Não dá, né? Tem que comparar com um Pro. Daria margem para algum atrito. Então, acho até que foi uma solução legal. E ela falando dela mesma, Intel versus Intel, que só reforça o seguinte, olha, tá vendo? macOS aqui, ó, macOS. O produto Apple, porcaria. E assim, partindo para fazer um anti-tracker, um adblocker do zero em menos de 5 minutos. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe. Abraços, até às 9. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.